Nossa manchete hoje é essa bomba de ontem à noite da Lava Jato. A Lava Jato vai ser inteira anulada. Apareceram as gravações clandestinas. Já se sabia há muitos anos dessas gravações clandestinas feitas na cela em que estava o Alberto Youssef, o doleiro. E a delação premiada dele foi a base da Lava Jato. A Lava Jato construiu-se em cima da delação premiada dele. Ontem, finalmente, veio à luz a notícia de que a defesa, os advogados do Alberto Youssef, conseguiram, depois de 10 anos, que é o tempo da Lava Jato, colocar as mãos no HD com as gravações, 210 horas. Mas tem muita gravação deletada criminosamente. É crime sobre crime. Mas, realmente, uma bomba vai... Eles liquidaram o país, né? Agora a Lava Jato está sendo liquidada, mas realmente quem vai pagar os prejuízos todos, econômicos, políticos, sociais, que essa dupla e mais o resto da quadrilha causaram ao país? Esta era a manchete que estava aqui antes de estourar a bomba da Lava Jato, né? Essa insatisfação crescente nas forças democráticas com a postura do Gonê, que está segurando a denúncia, ou, na verdade, as denúncias todas contra o Bolsonaro e a quadrilha, sentou em cima, está dizendo que vai ser só depois das eleições. E por que as denúncias são importantes? Alguém ser denunciado não quer dizer que está preso, que está condenado, não. Porque o processo na instância judicial começa para valer depois da denúncia. Depois da denúncia. Antes da denúncia, nós estamos na fase de investigação. Uma pessoa indiciada, isso é apenas indício, não é prova. É uma pessoa contra a qual há indícios, que é o que o relatório da Polícia Federal aponta, né? Quais são as pessoas contra as quais há indício de cometimento de crime. Quando há denúncia, é porque aí o Ministério Público, no caso a PGR, reconhece que, de fato, os indícios são fortes, vamos para cima. E aí começa o processo legal. Ele está sentado em cima, está dizendo que vai só depois das eleições, ele vai soltar as denúncias. Está reclamando nos bastidores que esses prazos que o STF dá de 15 dias para denúncia é muito curto, que precisa de mais tempo, enfim. Bom, como todo mundo diz, detesto informar que eu avisei. Todo mundo adora informar que avisou, né? Nós avisamos aqui no Fórum Café, né, do risco que representava a nomeação do Gonê. A agenda do presidente Lula hoje, uma agenda um tanto misteriosa, de reuniões, não se sabe com quem, né? Não há divulgação de com quem são as pessoas. Ele tem uma reunião às 9h30, depois tem o despacho burocrático diário com o secretário substituto, né, para assuntos jurídicos da Casa Civil, o Marcos Rogério de Souza, e depois de outra reunião às 3h30, não tem nenhuma evento público marcado na agenda de Lula hoje. Então, dia de articulações e conversas internas do governo. Bom, Azenha, ontem você viu, né? Foi até... Aqui a gente se diverte, né? A gente trabalha e se diverte. Ontem à noite, como estourou muito tarde, eu mesmo fiz um cartazinho aqui. Eu vou poupar vocês de ver o cartaz, que fica um negócio horroroso, né? Eu mesmo fiz, como a gente diz aqui, da faca, mas depois o pessoal, o Rafael, um abração para ele, do design, fez uma chamada, né, uma arte decente. Então, fomos ontem até às 11 da noite aqui nas apurações deste caso da Lava Jato. Então, o que aconteceu? No final da tarde, a revista Veja, essa é a manchete da revista Veja, trouxe a notícia de que a defesa do Youssef, do doleiro Alberto Youssef, havia acessado 210 horas de gravação de grampo ilegal na cela. Tá? Então, Alberto Youssef ficou preso lá em Curitiba no início da Operação Lava Jato, e o Ministério Público, em conluio com o Sérgio Moro, colocaram escutas clandestinas. Isso aqui é o Alberto Youssef mostrando lá no parlatório, lá na prisão em Curitiba, para os seus advogados, os instrumentos de gravação que ele pegou na cela. E aí, evidente, a cela parou, mas a gravação parou, mas parou só apenas depois de 210 horas de gravação.
A Fórum teve acesso ao material depois, já no começo da noite, essa foi a nossa manchete. Escutas ilegais em cela de Youssef estão com advogados de Lava Jato, pode ser anulada de vez. Tem uma questão dramática, para além de tudo, né? Está aqui, tem 26 gravações, olha lá no alto, gente, em negrito, como a gente diz, marcador, 2 pontos, áudios apagados. 26 áudios apagados dessas gravações feitas ilegalmente. Uma fonte próxima ao processo que disse à Fórum ontem: todas as provas derivadas, uma fonte que acompanha, que é parte de todo esse processo da Lava Jato, informou à Fórum ontem, off the records. Todas as provas derivadas da delação de Alberto Youssef em 2014 podem ser atingidas caso o STF considere que a própria delação do Youssef é nula, porque teria sido amparada em prova ilícita, ou seja, numa escuta ilegal na cela em que ficou. Com isso, cerca de 90% das delações fechadas podem cair. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. É uma teoria consagrada no direito, que é assim: se você tem uma prova ilegal, se você tem uma árvore envenenada, todos os frutos que nascem dessa árvore são consequentemente envenenados e imprestáveis. Então, anula-se tudo. Aliás, este era o grande temor de Deltan Dallagnol, segundo aqueles diálogos publicados na chamada Vaza Jato da Operação Spoofing. Essa fonte da Fórum disse ainda: boa parte dos áudios foi deletada, e disse supostamente que pelos próprios delegados da PF ligados a Sérgio Moro naquela época, inclusive Érica Marena e Márcio Anselmo, que eram os destinatários das gravações ilegais, segundo a palavra do agente da Polícia Federal, Dalmeio Erlang, que teria instalado a escuta ilegal na cela. Alguns áudios sobreviveram e agora estão nas mãos de um técnico que tenta melhorar a qualidade dos arquivos. Cai toda a operação, pelo que se vê aqui, foram erros gravíssimos. Já nos primeiros dias da operação, tudo o que Moro e os delegados envolvidos faziam era ilegal. O acesso às gravações foi concedido semana passada pela decisão do juiz Guilherme Roman Borges, que está atuando como substituto faz 2 semanas na 13ª Vara de Curitiba, que é a vara original da Lava Jato. Então, depois do Ápio, esse é o segundo juiz que assume a 13ª Vara sem ser participante da quadrilha. Então, importante isso. Tá? Os juízes que tiveram... Esse HD ficou escondido durante 10 anos, ele sumiu, desapareceu, sob a guarda do Sérgio Moro, da Gabriela Hart, do Luiz Antônio Bonar e do Danilo Pereira Júnior. Os 4 juízes da 13ª Vara que integravam a quadrilha da Operação Lava Jato. O Eduardo Lapa, todo mundo se lembra dele, né? Foi punido, tripunido pelo TRF-4, que é a instância superior e cúmplice da Lava Jato, lá na região sul, né? O Lava Jato em Curitiba, TRF-4 em Porto Alegre. Ele tentou encontrar o HD com as gravações clandestinas, mas os funcionários da 13ª Vara, ligados a Moro, diziam: não, doutor, mas não está aqui, está com o Ministério Público Federal. Não tá aqui com a gente. Sabe o que se descobriu agora, né? Estava lá na vara da Lava Jato mesmo, estava escondida nos arquivos da própria vara. É muito grave, muito grave. 2 desembargadores, o Loraci Flores e o Thomson Flores, lá da 4ª turma da Justiça Federal, conhecidos, né? O Loraci Flores e, sobretudo, o Thomson Flores, eles tentaram, ao longo dos anos, também impedir, e conseguiram, que a defesa do Youssef tivesse acesso ao HD. Eles, inclusive, revogaram as decisões do Eduardo Lápio de liberação do HD para a defesa do Alberto Youssef.
Participaram da trama, evidentemente, também os procuradores, né? Sobretudo o Deltan Dallagnol e o Januário Paludo, que, em tese, fizeram investigações fakes, né, sobre esta situação. Então, tanto o Moro quanto os sucessores sempre negaram esse acesso. Houve uma sindicância interna da Polícia Federal, Azenha, com uma conclusão absolutamente falsa, criminosa, a de que o equipamento estava inoperante e que ele tinha sido instalado lá na cela muito antes, anos antes da chegada dos presos da Lava Jato, que ele tinha sido instalado na cela quando lá esteve o Fernandinho Beiramar, o traficante Fernandinho Beiramar. Tudo cascata, tudo mentira, tudo operação ilegal. Impressionante, né, Azenha? Impressionante. Você se lembra, né, Mauro, daquele período em que a gente já sabia da existência dessas gravações, mas essa informação era inexistente, ela só circulou na mídia alternativa, não chamamos assim? A Globo News, Folha, Estadão jamais se debruçaram sobre esse assunto, né? Naquele período. Aliás, eles esconderam tudo o que poderia causar algum tipo de constrangimento ao Dallagnol e ao Moro. E eu acho, viu, Mauro, ainda hoje, eu não sei o que você pensa disso, ainda hoje há um certo... o amor não acabou da mídia pela Lava Jato, sabia? Eu estava lendo outro dia na revista Piauí, um cara bacana, um cara, não desgosto dele, mas a revista Piauí, né? O Paulo Henrique Amarim chamava de o Pig, Pig chique, cheiroso, né? O partido da empresa Globo cheiroso. E aí ele diz, olha, nós não podemos jogar fora o que tem de bom na Lava Jato, porque a Lava Jato também revelou corrupção, etc. e tal. E eu falei, nossa, gente, segue essa coisa do antipetismo, né? Da corrupção como o maior problema do Brasil, quando certamente a desigualdade é o maior problema no Brasil. Não estou dizendo que não existe corrupção no Brasil. Mas, enfim, essa coisa da antipolítica, né? Que deu no Bolsonaro, eles seguem com esse gostinho, né? É histórico na política brasileira a direita usar o espantalho da corrupção para combater governos progressistas. Foi assim com Getúlio, foi assim com Jango, foi assim com Dilma, foi assim com Lula, foi assim com Juscelino. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. E você matou a charada. Eles agitam o espantalho da corrupção para que o principal tema do país, que é a desigualdade e a injustiça, não entre em tela, não entre como prioridade da pauta nacional. Então, você vê, a defesa da Lava Jato continua sendo feita agora de maneira envergonhada, ou de maneira envergonhada, mas explícita, a gente vê isso no Globo, vários colunistas do Globo, ou de maneira envergonhada, não pautando, deixando o assunto de lado, né? É o bode fedido na sala. Bota ele lá para fora, né? Mas não vamos dizer que tem bode fedido na sala, né? Então, são duas soluções. Agora, perderam, né? Perdeu o Playboy. Né? Perderam. Com toda a força deles, com toda a força do mercado financeiro. Vocês se lembram o que era o Moro? O que era o Moro? Intocável. O Moro andava com seguranças, insensado, aplaudido, entrava nas sedes de banco, Dallagnol, contratado para fazer palestra em banco. É um negócio chocante. O que é essa elite brasileira? Pois é, você se lembra ele na capa eu não sei se ele foi ele citado como das pessoas mais importantes pela revista Time, ele homenageado nos Estados Unidos. Me lembro dessas cenas muito marcantes. Ele ao lado da Miriam Leitão e do filho dela, jornalista, né? Que escreveu aquele livro que deve estar agora sendo vendido a R$1, R$2 aqui nas praças do Brasil. Essa é uma história da imprensa brasileira que nunca vai ser passada limpo, né? Porque botaram uma pedra em cima. Ninguém tem interesse, né? Imagina, o filho da Miriam Leitão, todos os jornalistas da Rede Globo, do Jornal Nacional,
Quem é que vai passar isso limpo? Não vai, né? Assim, Eu me lembro, eu trabalhava numa grande emissora no período do auge da Lava Jato, eu falava na redação assim, porque eu via como eram feitas as reportagens da emissora para a qual eu trabalhava, Mauro, e era tudo vazamento, era assim, o repórter, o repórter tinha contato direto com a Lava Jato, quem passava para ele, e era dado sem nenhuma crítica, né? Aí a gente falava, então, bota a matéria no ar sem o lado crítico, não tinha crítica, era reprodução pura e simples dos relatórios da Polícia Federal, sem contestação, e com uma notinha, a defesa do Lula diz isso, depois de uma matéria de 4, 5 minutos. É isso aí. Vamos virar a página? Daqui a pouco o Plínio vem, vamos com certeza falar um pouco mais sobre Lava Jato. Vamos falar agora, né, sobre... Tire isso do ar, pelo amor de Deus, Mauro Lopes. Olha que cena patética. Que figuras, né? Nossa Senhora. Isto é a resultante final da Lava Jato, né? A resultante final da Lava Jato. A Lava Jato deu em eleição de Bolsonaro. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: os inquéritos são taxativos. Os relatórios da Polícia Federal são muito consistentes, muito consistentes. Os indiciamentos também muito consistentes. É um consenso. A gente vê um desfile de juristas, exceto os juristas de extrema-direita, comentando quão consistentes estão os relatórios da Polícia Federal. A parte da Polícia Federal está encerrada, exceto num caso, que é o caso do golpe, e um outro caso que se vincula também, que é o caso das fake news. A Polícia Federal está dizendo que vai soltar, esperava-se agora, para meados de julho, adiou, diz que espera fechar o inquérito com, então, todas os indiciamentos do 8 de janeiro e da tentativa de golpe, na verdade, de 2022 a 8 de janeiro, em agosto. E o das fake news, que é um caso mais complexo, que vai caminhar à parte até o fim do ano. Interessante a decisão do Alexandre de Moraes ontem, gente, que é a seguinte: ele autorizou o compartilhamento de provas do caso da BIM paralela, tanto com a investigação do golpe quanto das fake news. O que comprova, mais uma vez, essa ideia, né, de que tudo, as vacinas, as joias, o gabinete do ódio, a BIM paralela, tudo convergiu para o golpe. Realmente o golpe é o objetivo final, o alvo final de toda essa operação realizada pela camarilha, como se dizia no passado, do bolsonarismo.